Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 25, que analisa a segurança pública de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje iremos entrevistar os delegados da DEIC, o Dr. Fábio Costa, o Dr. Caio Rodrigues e o Dr. Tiago Prado. Nós vamos com eles detalhar a Operação Apocalipse, uma operação bastante exitosa, que culminou com êxito, nenhuma agência explodida, nenhum habitante feito como refém, nenhum policial ferido, nenhum banco explodido, nenhum policial ferido e 9 assaltantes mortos. Todos esses detalhes dessa operação nós vamos discutir com esses delegados que fazem a DEIC. E você não saia daí, porque temos muita coisa para mostrar sobre essa operação. O Segurança em Foco já está no ar. Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 25 da NET, na TV Mar, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Nós temos a grata satisfação de receber os delegados da DEIC, o Dr. Fábio Costa, o Dr. Caio Rodrigues e o Dr. Tiago Prado. Bom dia a todos, honrado com a presença dos senhores, e nós vamos falar sobre essa operação da Operação Apocalipse, que envolve o que se chama um enfrentamento com o novo cangaço. O que é isso, doutor Caio, novo cangaço? Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui trazendo detalhes de uma operação que muito suada, muito árdua, logrou êxito, foi muito bem sucedida. O novo cangaço é uma prática que tem se mostrado muito comum nos dias atuais. São indivíduos que se valem da baixo aparato de segurança, sobretudo nos municípios do interior do estado. São indivíduos que tomam as cidades, atacam os representantes da segurança pública, efetuam disparos contra viaturas, prédios públicos. Enfim, são indivíduos que se valem desse clima de terror, esse impacto inicial, para, em seguida, subtrair, sobretudo, quantias em dinheiro de agências bancárias. É uma modalidade que tem se tornado muito comum e coloca em risco não só a população, como também os agentes de segurança. Eles têm como filosofia não se entregar à polícia. Isso é um fato, doutor Fábio? Olha, é um fato, doutor Flávio. Inclusive, o momento em que escolhemos para fazer a abordagem foi o momento mais perigoso para as equipes policiais, tendo em vista que eles estavam se dirigindo para o município de Giraldo Ponciano, já com os grampos no porta-mala dos veículos e com todo o armamento em punho e pronto para efetuar disparos. Eles desembarcariam dentro de alguns minutos mais à frente. Então, esse momento da abordagem foi extremamente arriscado para as forças de segurança, porque eles não estavam distraídos, eles estavam extremamente atentos para qualquer movimentação e disparar. E foi o que ocorreu. Quando nossas viaturas, da Polícia Civil e da Polícia Militar, elas se aproximaram do comboio dos carros dos criminosos, eles instantaneamente dispararam contra as forças policiais, que inclusive algumas viaturas foram alvejadas e graças a Deus nenhum policial foi ferido. E, portanto, eles são sim indivíduos muito periculosos e a ação também foi uma ação de altíssimo risco. Há pouco falávamos sobre o poder de fogo que esse pessoal tem, né? Em São Paulo conseguiu sitiar os arredores da Protege, que seria até então a empresa de segurança de valores com maior poder de proteção, blindagem, e eles conseguiram fazer isso, mataram policiais, Campinas e Osasco, né? Então, os senhores têm ideia como esses bandos são formados, doutor Tiago? Normalmente eles se unem com esse desígnio próprio, né? Desígnio de assaltar bancos e viver
de acordo com esse crime, ou seja, auferindo grandes quantias em dinheiro a partir do assalto de roubo a carros fortes, roubo a banco, e agora está estendendo, inclusive, aquele momento em que a extração de quantias em espécie de alguns estabelecimentos comerciais. Alguns casos já estão sendo noticiados, né, com frequência na imprensa, algo que era raro, ou seja, esse novo cangaço só agia tão somente em agências bancárias, e agora eles passam a agir no momento de extração de quantias em espécie de estabelecimentos comerciais, e aí que há um risco muito maior, uma vez que os seguranças dessas empresas de valores muitas vezes vão para o confronto e aí acabam sendo alvejados, colocando em risco também a vida de outras pessoas, outros transeuntes, clientes do próprio estabelecimento. É o que ocorreu recentemente, um crime formado também por essa quadrilha denominada Novo Cangaço, que acabou culminando na morte de um agente de segurança dessas empresas de valores. No trabalho de inteligência de vocês, dos senhores, os senhores conseguem identificar pessoas que formam esses bandos vindo das Forças Armadas, já experimentados em técnicas de guerrilha? Olha, até o momento nós não identificamos, pelo menos aqui em Alagoas, pessoas com essa origem. O que a gente tem identificado são indivíduos que têm se aventurado nessa modalidade criminosa, mas de forma bastante organizada. Eles têm feito contatos com presidiários, com pessoas de diversos estados e cada vez mais planejando suas ações, fazendo levantamentos prévios, fazendo análise da cidade, das condições favoráveis a eles ou não, de fuga, de abordagem. Então, eles têm adotado estratégias quase que policiais, né? Para uma operação, eles têm utilizado também para a prática criminosa. Quanto ao pleno emprego de explosivos, como vocês identificam os abastecedores, os centros abastecedores de explosivos para esses bandos, doutor Fábio? Na prática, sobretudo o que a gente tem identificado são desvios de material explosivo, de pedreiras, enfim, de explosivos que seriam utilizados de forma lícita, mas acabam sendo desviados, eles acabam sendo destinados ao crime. E a gente tem identificado que cada vez mais pessoas têm utilizado o conhecimento que aprendem para realizar os seus trabalhos e enveredado para o meio criminoso. Tá, vocês já conseguem identificar através da inteligência, dentro de todas essas investigações que vocês fazem, como eles lavam o dinheiro desses assaltos? É bem peculiar a forma. Os grupos mais organizados têm utilizado empresas para lavar esse dinheiro, têm utilizado também parentes para ocultar a origem e a propriedade desses montantes. Então, as formas são as mais diversas possíveis, né? Eles precisam dar uma satisfação sobre a condição social que eles ostentam com esse novo patrimônio que eles adquirem de forma ilícita. Então, as formas são as mais diversas, né? A intenção dele é justamente essa, para demonstrar para a sociedade que aquele valor é lícito, que é fruto do trabalho, quando na verdade é decorrente do crime. O sucesso dessas operações tem ocasionado uma diminuição nos roubos a banco em Alagoas, doutor Fábio? Sim, doutor Flávio Saraiva. Inclusive, nós, quando entramos na Polícia Civil, entramos numa fase muito delicada com relação a esse evento criminoso. Acredito que o auge das explosões a agências bancárias. E a gente percebia que, na época, a segurança pública adotava a estratégia de formar uma força-tarefa no sentido de fazer rondas nos municípios mais vulneráveis. E a verdade é que essa estratégia não funcionou. Por quê? Porque os criminosos, eles têm olheiros. Então, se uma ronda vai para Santana de Ipanema, os olheiros observam e estouram Delmiro Gouveia. Então, assim, a gente observou que tinham semanas que eram 3 explosões numa mesma semana. Praticamente todo mês existia um evento criminoso na modalidade de explosão de agência bancária. E a gente só observa a diminuição drástica desses eventos criminosos, dos índices de explosão a agências bancárias, quando a seção especializada de roubo a bancos passou a realizar um trabalho seríssimo com relação à investigação
dos autores desses crimes, acompanhar essas organizações criminosas e fazer uma repressão qualificada no que diz respeito a esses crimes. Quando nós passamos a acompanhar esses indivíduos, nós, sim, conseguimos resultados efetivos quanto à diminuição dessa modalidade criminosa. Os senhores falam que durante a explosão e que vocês têm conhecimento, quando não conseguem prevenir, vocês fazem um perímetro de segurança. Como é esse arranjo tático, doutor Tiago? Normalmente, o primeiro passo é como agir sem pôr em risco vida de transeuntes, vítimas de pessoas que podem ser, inclusive, transformadas em reféns por essas quadrilhas e também preservando a vida dos policiais. Essa é a nossa primeira preocupação. Por isso que, dessa vez, resolvemos interceptá-los ao longo da rodovia. Não esperamos que os criminosos chegassem à cidade de Geraldo Ponciano para fazer reféns, para estourar agências bancárias, para então agir. Pois aí há um risco muito grande de confronto, a exemplo do que aconteceu, lamentavelmente, na cidade de Milagres, no Ceará. Ocorreu um confronto policial no momento em que os criminosos estavam agindo e acabou que culminou na morte de alguns reféns, algumas vítimas que estavam sendo feitas reféns de escudo humano mesmo, né? Pois esse é o modus operandi dessa quadrilha. Isso, claro, a gente só sabe de acordo com o trabalho de investigação e inteligência capitaneado pela seção de roubos a bancos. A gente estuda o modus operandi dessa quadrilha, a gente sabe como eles costumam agir, para que a gente possa se antecipar na estratégia. E aí, dessa forma, a gente consegue, no chamado briefing da operação, né, que é uma reunião entre todos os policiais envolvidos na operação, a gente estabelece qual é a nossa estratégia de ação para que a gente tenha o maior êxito possível. Perfeito. Vamos passar o vídeo da operação. Estou bastante ansioso para acompanhar essas imagens. Os senhores podem ir comentando todo o desenvolvimento do vídeo. Certo. Aí, doutor Flávio, a gente acaba relatando que a gente estava se deslocando um dia antes, né, para fixar uma base no interior do estado, para acompanhar a movimentação dos criminosos que foi detectada através da equipe da SERB, que é comandada pelo delegado Caio Rodrigues. Uma pausa, por favor, José. Eu observando esse vídeo, eu achei esse momento muito interessante. E o que foi qual foi a minha leitura disso aí? Do que vocês interiorizam, o risco da operação, ali se discutem estratégias, ali é um momento de concentração, um momento de decisões que significam vidas preservadas, vidas em risco, e, enfim, todo o sucesso da operação. Esse momento aí, o que vocês, de fato, analisavam? Como o senhor falou, é um momento de que a gente discutiu os riscos, mas também a grande responsabilidade que nós tínhamos ao deflagrar essa operação, porque sabíamos que vidas poderiam correr risco. Se nós não atuássemos no momento adequado e de forma cirúrgica, poderíamos expor pessoas que, enfim, inocentes, que não tinham qualquer relação com o evento. E aí onde vem os informes de inteligência? Né? É um momento muito delicado, né? É um momento que você precisa tomar decisões que poderão ter consequências muito sérias e nem sempre se tem o domínio da situação. É fundamental fazer uma ponderação, né? Como o Dr. Tiago falou, são muitos riscos, então a gente tem que agir com o máximo de cautela. É nesse momento que a gente vai juntar todas as peças que a gente colheu durante a investigação e identificar qual seria o momento, qual seria a melhor estratégia para uma ação policial. Dr. Tiago? Aí a gente começa a debater, doutor Flávio, né? Expõe o que a gente tem de informação e colhe também, aí é um momento importante de ouvir, né? Ouvir outros profissionais que têm expertise na área, né? Aí tem membros do grupamento aéreo, tem membros do BOP, né? Cada um expõe ali seu ponto de vista. Olha, eu acho que era melhor a gente alocar a aeronave em tal local. Olha, eu acho que era bom o sniper em tal posicionamento. E aí a gente começa a debater qual de fato será a melhor estratégia para adotarmos na operação. Vamos prosseguindo.
tentar nos antecipar a essa ação criminosa. Se isso não for possível, nós vamos tentar diligenciar com a finalidade de chegar até a rota de fuga desses criminosos, com a finalidade de tentar interceptá-los. Então, o delegado Caio Rodrigues pode falar mais algumas informações acerca dessa investigação que está em curso. Exatamente. Nós identificamos uma movimentação suspeita de indivíduos que costumam agir na prática denominada novo cangaço, com tomada de cidades, pessoas sendo feitas reféns e utilização de explosivos para subtrair o dinheiro de agências bancárias. Estamos agora nos deslocando para o interior do estado de Alagoas. Temos poucas informações até o momento, mas a ideia é, em loco, tentar colher mais alguma coisa para que a gente possa agir de modo preventivo, se possível até evitar uma ação que possa causar terror e colocar em risco a população do interior do estado de Alagoas. Começou. Volta um pouco, Léo. Agências bancárias. Estamos agora Isso aí. nos deslocando para o interior Dá um do break, estado por de favor. Alagoas. Temos poucas. Outra coisa que eu achei bastante relevante do Dr. Caio, do Tiago, do Fábio, o otimismo que vocês demonstram, um otimismo assertivo que vocês demonstram no início da operação. Os senhores saem, e vocês verbalizam isso, nós temos poucas informações, mas mesmo assim, vamos em frente que a gente vai conseguir. Dr. Fábio. E foi isso que ocorreu, não é? Mesmo de posse de poucas informações, nós traçamos uma estratégia juntamente com a Polícia Militar através do BOP, né, que teve um papel também muito relevante também do grupamento aéreo. Traçamos uma estratégia, posicionamos equipes policiais em diversos pontos da cidade, né, já que eles não poderiam ficar concentrados num local só. E aí, através da comunicação, decidimos que era o momento de deflagrar a operação, porque conseguiríamos pegar todo o bando em flagrante no momento em que eles se aproximavam do município de Geraldo Ponciano, onde muito provavelmente, ou melhor, com certeza colocariam pessoas como reféns, instalariam um clima de terror naquela cidade, explodiriam todas as agências bancárias e sairiam, enfim, com o produto do crime. Todo esse planejamento dos criminosos foi frustrado através dessa ação policial. O seu otimismo, doutor Caio? Perfeito, né? Vale destacar, né, que essa foi registrada, mas foi apenas uma das várias missões que a gente já realizou na nossa função da seção de roubos a banco. Nem sempre as nossas missões elas logram êxito, porque por algum motivo os criminosos abortam a ação. Muitas vezes para a população pode parecer que a gente foi naquele dia apenas, exclusivamente, e a operação deu certo, quando na verdade a gente já vem realizando esse tipo de trabalho há muitos meses e não raramente a gente viaja, a gente se desloca até o interior do estado e não acaba logrando êxito em identificar os criminosos. Então, o otimismo tem que haver sempre, né? A gente tem que seguir cada missão com otimismo, confiando no trabalho de inteligência, da investigação, em todas as peças que a gente colheu até o momento, para, se lograr êxito, a gente está preparado, a gente está bem determinado para realizar bem a nossa missão. Porque a insegurança, o pessimismo contagia de forma até mais... com mais intensidade, né, doutor Tiago? Com certeza, né? Essa parte negativa a gente tem que excluir. Até porque, como é algo que envolve um risco muito grave, a gente tem que estar psicologicamente preparado. Tanto nós, né, coordenadores da operação, como também todos os agentes policiais envolvidos na mesma. Por isso que todos têm que estar imbuídos no mesmo propósito, né? De otimismo e de perseverança, de que tudo vai dar certo. E o que eu acho importante entre vocês é que vocês têm uma unidade de comportamento, de procedimento, e isso é muito visível nas operações que os senhores fazem, essa unidade que vocês conseguem determinar. Vamos lá, José, prosseguindo. No roubo a bancos,
aqui no Nordeste. Então nós estamos nos deslocando para o interior do estado, vamos fixar uma base lá e vamos tentar nos antecipar a essa ação criminosa. Se isso não for possível, nós vamos tentar diligenciar com a finalidade de chegar até a rota de fuga desses criminosos, com a finalidade de tentar interceptá-los. Então, o delegado Caio Rodrigues pode falar mais algumas informações acerca dessa investigação que está em curso. Exatamente. Nós identificamos uma movimentação suspeita de indivíduos que costumam agir na prática denominada jogo-gasto, com tomada de cidades, pessoas sendo feitas reféns, utilização de explosivos para... A gente se reveza nessa missão, sobretudo porque são viagens longas e muitas vezes se estendem até a madrugada. Então, essa colaboração mútua aí é importante também. Outra coisa, Flávio, o senhor comentava da nossa unidade no que diz respeito às decisões. A gente comentava, eu e o Tiago Prado, estávamos conversando sobre isso agora há pouco, acerca da convergência das nossas decisões. A gente só, adota uma decisão quando, de fato, a gente caminha no mesmo sentido, né? Então, enfim, cada um expõe sua opinião, seu ponto de vista e aí a gente forma... Dá um break, José, por favor. Pode continuar. E aí a gente forma a decisão para o caminho que a gente deve seguir. Então, cada um tem um ponto de vista, é óbvio que cada um muitas vezes pensa de uma forma diferente, mas de uma maneira muito respeitosa, a gente acaba convergindo para as ideias e acaba dividindo também a responsabilidade das decisões. Nesse último quadro aí, é o momento dos primeiros disparos, a recepção que os assaltantes fazem aos senhores, né? Eu posso inclusive, narrar, eu estava junto com o delegado Tiago Prado nesse momento aí na viatura e tinham 2 viaturas na nossa frente, né? Estavam lá na frente e uma se aproximou, doutor Flávio, as pessoas só observam, foram 9 mortos, será que houve excesso? A gente tem toda essa precaução para trazer os criminosos vivos. O que foi que a gente fez? Os policiais encostaram na viatura, ligaram o giroflex, deram um sinal com a sirene da viatura e qual foi a resposta que nós tivemos? Tiro de fuzil, né? Ou seja, esse é o preço que se paga por respeitar as leis, a legalidade, os princípios constitucionais, mas, infelizmente, nem todas aquelas pessoas que nos criticam estão ali na linha de frente para saber como é que esses criminosos pensam. Eles não têm uma Constituição debaixo do braço, eles têm um fuzil para matar policiais e fugir sem serem capturados. Então, primeiro, recebemos alguns disparos para só então responder à altura a essa injusta agressão. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma forma muito criativa para enfrentar criminosos que estão dispostos a matar, que disparam primeiro e como você recepcionar, como você pegar essas pessoas vivas. Me parece, doutor Flávio, que alguns comentários levam ao entendimento de que a operação só está certa se morrer criminosos e morrer policiais. É como se fosse a obrigação da operação morrer algum policial para que a gente possa, então, agir. Mas não, a gente tem o dever de voltar para casa, né? A gente está ali apenas como um servidor público, como qualquer outro servidor público. A gente vai prestar o nosso papel. Só que o nosso papel passa pela preservação da nossa vida, pela preservação da vida de populares. E aí, a partir do momento em que criminosos passam a atirar em nós com tiros de fuzil, lembrando aí só a ressalva de que os nossos coletes, inclusive, não estão aptos a segurar tiro de fuzil 5.56, 7.62, que é o armamento comumente utilizado por essa quadrilha. Aí, meu caro, a gente tem que agir com toda a nossa força. E é o que a gente faz. Vamos até o fim. Se o bandido não quiser morrer, ele não vai praticar assaltos e nem sai para a rua disposto a matar. Quem sai disposto a matar, armado com explosivos, fuzis, ele está também disposto a morrer. Exato.
Esse vídeo, inclusive, é um vídeo filmado por uma pessoa, um popular ali da região de Geraldo Ponciano, a gente sequer o conhece, né? Uma pessoa que filmou no exato momento em que iniciou a perseguição. Veja bem, o BOPE fez o sinal sonoro e os criminosos não se entregaram. Saíram em fuga, atirando nas viaturas, inclusive está lá, as viaturas do BOPE foram inclusive periciadas. Estão lá com várias marcas de tiro de 5,56 efetuadas pelos criminosos. Então não há outra alternativa, senão ir no encalço dos mesmos e ir até o fim, né? Se eles iniciaram um disparo de arma de fogo, a gente também tem toda a nossa força, todo o nosso aparato policial à disposição para utilizar. E eles estavam praticando a filosofia, né? Não se entregar à polícia. A filosofia do novo cangaço, né? Que é de não se entregar, de não, enfim, de não ir preso. Não, e uma coisa que ocorre em todo o país e que estava se multiplicando muito, e que não ocorre mais em Alagoas, é que esse pessoal cercava a cidade, rendia polícia militar, polícia civil, rendia toda a cidade e depois saíam com eles agarrados em capuz, né, um escudo humano protegendo eles. E depois iam quando não matavam, deixavam bastante, deixando esse trauma para tanta gente. O que eles fazem hoje ainda é fazer o cerco nas bases policiais locais. Hoje, em diversos municípios do CISP, eles cercam essa base policial, onde está lá a Polícia Civil e Polícia Militar, e efetuam diversos disparos. Há diversos casos em que viaturas foram alvejadas, o prédio da polícia foi alvejado também. Enfim, eles ainda impõem um clima de bastante terror às forças policiais locais nessas ações. Vamos seguir com o vídeo e com o áudio da operação, José. Esse é o momento em que a perseguição já sai da rodovia e passa para a cidade de Geraldo Ponciano, né? Os próprios criminosos entraram na... Então, José, os microfones estão abertos para os comentários. Pode comentar, doutor Flávio. Doutor Tiago. Então, doutor Flávio, após a perseguição na rodovia, os criminosos decidiram entrar na cidade de Geraldo Ponciano, né? É como se fossem até mesmo executar o plano diante dessa perseguição, não obstante essa perseguição. E aí a gente também não parou, fomos até o fim, né? A ideia teve os pneus alvejados, né, na troca de tiros. Uma parada aí, José, por favor. Pode continuar, Tiago. Nesse momento, o veículo ideia, que era utilizado, um dos veículos utilizados por esses assaltantes, era aquele que a gente estava em perseguição, parou ali, próximo ao local da feira, e aí 2 criminosos conseguiram escapar do veículo e saíram correndo pela cidade. Passaram ali pela feira, já tinham várias pessoas, né, montando barracas, iniciando as primeiras negociações da feira livre da cidade de Geraldo Ponciano. Imagine que terror não seria caso ocorresse um roubo, um assalto por essa quadrilha naquele momento. Mas isso faz parte até do planejamento deles. Tá. Eles têm que fazer isso com muitos reféns. Um escudo humano muito grande, de modo que impediria a nossa ação, praticamente. Pois a gente não vai tirar a vida de reféns, de pessoas do bem, de forma alguma. A gente teria que retrair. E aí, mesmo assim, esses criminosos saíram em fuga, e aí eu até agradeço, né, nós agradecemos aos populares da cidade de Geraldo Ponciano, que indicaram a todo o tempo. A gente perguntava, passou alguém aqui correndo, passou para lá, e o pessoal colaborou bastante, justamente porque o alagoano não é conivente, o alagoano está cansado com esses assaltantes de banco, que vira e mexe e vem aqui ao nosso estado causar o terror. Doutor Caio. Mais uma ação que a gente consegue deflagrar com êxito, é uma ação que é muito difícil, por quê? Porque são grupos muito organizados. É muito difícil a gente conseguir identificar o exato momento em que eles vão agir. Desculpa, o doutor Tiago falou uma coisa importante. O senhor, quando saiu e frisou isso, está no vídeo, o senhor tinha poucas informações. Naquele momento da rota de fuga, quem comprometeu e quem deu essas informações foi a própria população. Daí a importância dessa interação, né? A população com a polícia. Sim, perfeito. Nós temos sempre que somar os nossos trabalhos investigativos, a nossa inteligência, um trabalho que é feito da forma mais sigilosa possível com a informação da população, né? É um trabalho mútuo, né? É um interesse tanto da polícia, tanto do Estado, quanto da população, né? Segurança pública é dever de todos, né? Então,
fica aí o destaque, o agradecimento aos populares que colaboraram com a polícia e foram fundamentais no sucesso da operação. Eu acho que, inclusive, doutor Flávio, até uma tendência que vem ganhando força, essa compreensão da população em relação ao trabalho policial. Não é? A população passa agora a apoiar mais, a entender que nós estamos ali justamente para servi-la, para protegê-la. Não é? Então, foi isso que a gente observou naquela madrugada, quando a gente se deslocava correndo, sem saber a direção que teríamos que adotar, porque os criminosos estavam em fuga, 2 criminosos armados, inclusive ostentando armas nas mãos. Os populares a todo instante falavam para nós a direção que nós deveríamos seguir. E graças a essas informações, nós conseguimos localizar 2 criminosos que estavam em fuga já dentro de uma mata, de uma pequena mata ali no município de Geraldo Ponciano, e através também do apoio da aeronave do grupamento aéreo, conseguimos localizar esses últimos 2 fugitivos. Uma coisa que o senhor falou importante, que eu observo no vídeo, vocês correndo e tomando decisões, né? O senhor até verbaliza, agora vai. E como o senhor falou há pouco, correndo, tomando decisão, verificando, processando informações e definindo rotas de fuga. Se comunicando também com a aeronave a todo tempo. Ah, sim. Porque a aeronave tem uma visão privilegiada, né? E aí, assim, a todo tempo a gente trocava informações. Olha, eles foram para essa direção leste, a aeronave deslocava para a direção leste para ter o visual melhor. E aí a gente deslocava equipes para outra região. Enfim, tudo ao mesmo tempo e ainda com o risco de ter um disparo a qualquer momento, porque os criminosos estavam ali naquele perímetro. Com essa integração das unidades, por exemplo, a Polícia Civil faz o treinamento dela, o Tigre faz o treinamento específico, o BOP também, outras unidades que chegam para cooperar sem muita definição tática, formação tática. Esse risco do fogo amigo é uma coisa presente nas operações, doutor Caio? É uma operação sensível, né? E a gente vai precisar de muito efetivo policial, o que foi fundamental, como no caso aqui de Geraldo Ponciano. De fato, existe essa diferença na doutrina do treinamento de cada um, mas em um momento como esse, o fundamental é unir as forças e trabalhar de uma forma harmônica, né, para que se tenha segurança na ação policial, para que nenhuma situação imprevista ocorra, nenhum popular seja colocado em risco e, se possível, os criminosos sejam presos. Né? Dependendo da situação, vai haver enfrentamento, é natural, o modus operandi desse tipo de grupo. A gente lembra que em fevereiro de 2019, esse mesmo grupo agiu também aqui em Alagoas, eles arrombaram 2 agências do município de Porto Calvo e atiraram em viaturas policiais, atiraram nos prédios da Polícia Militar e da Polícia Civil, ameaçaram os policiais, mantendo-os dentro dos prédios. Enfim, muito sensível esse tipo de operação, a gente precisa sim unir forças e nesse momento é ideal harmonizar a forma de trabalhar e, sobretudo, a importância do briefing, aquela reunião prévia que a gente apresenta todas as situações, todas as nuances e realiza uma diretriz. Vamos trabalhar dessa forma, vamos nos empenhar nesse sentido para que ocorra tudo bem e a operação seja um sucesso. Vamos adiantando, José. O apoio aéreo, né? E agora muda de cenário. Vocês saem da cidade para um campo aberto, né? Uhum. Pois os criminosos justamente entraram na mata, né? E aí foi espalhar homens, né, por toda a mata, com o intuito de capturar esses foragidos, né? E aí foi importantíssima a quantidade, a superioridade em números, né? A gente estava ali realmente com um efetivo muito grande, muito extenso. Isso foi crucial para que a gente localizasse esses criminosos. E o que é interessante, doutor Flávio, ainda assim, mesmo encurralados com helicóptero, com inúmeras viaturas, os indivíduos não se entregam. É a filosofia. É impressionante a filosofia do grupo. É a filosofia, é morrer em combate. Não importa quem esteja do outro lado. Um ambiente difícil de se operar, né? Uma coisa que eu observei também, por favor, Zé, dá uma parada. Porque a imagem não fica nítida. Mas mesmo com essa diversidade assim, na formação tática, nós vemos alguns cuidados específicos.
os operadores com o cano em direção segura, dedo fora da tecla de gatilho e progredindo sem pôr em risco quem está na sua frente, evitando os riscos do fogo amigo. Pode prosseguir. Os senhores podem comentar. Eu queria ressaltar porque algumas pessoas nos indagam como seria a relação da polícia, da DEIC com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. Como seria o tratamento? E eu afirmo, doutor Flávio, que esse tratamento é muito respeitoso, porque através dos relatórios que são enviados pela SEB, especificamente com relação a esses casos, demonstramos o modus operandi desses indivíduos, os meios, as provas, os elementos probatórios coletados e o Ministério Público, através do GAECO, que é com quem a gente geralmente trabalha, através da 17ª Vara Criminal, e os magistrados da 17ª nos dão um apoio realmente muito interessante, porque sabem da dificuldade e o risco do nosso trabalho. Então, são personagens ali que estão um pouco nos bastidores, mas que são fundamentais para esse combate ao crime, seja a 17ª decretando as medidas cautelares, seja o Ministério Público em suas manifestações ou oferecendo denúncias em relação a esses criminosos. Portanto, é realmente essa digamos, parceria com o Ministério Público e o Poder Judiciário de fundamental importância. José, por favor. Isso mesmo. Mais um elemento tático dos bandidos, né? Como é que você chama isso? Eles são prontos para a guerra, né? Então, eles utilizam esses grampos aí como forma de inibir a chegada do reforço policial. Eles trabalham sempre contando que vão atacar cidades em que eles tomarão os policiais com o elemento surpresa, farão seus reféns e realizarão toda a atividade criminosa sem que um reforço policial chegue. Essa é a estratégia que eles utilizam. Eles bloqueiam as rodovias, de onde pode vir um efetivo policial maior para enfrentá-los e dessa forma eles conseguem agir mais tranquilos, sabendo que não haverá policiamento em número e em posicionamento que possa os impedir. Inclusive, furando pneus de pessoas que, enfim, passam ali pela via, cidadãos que estão indo para o trabalho, estão viajando, ficam por lá, né, doutor? Porque apesar das forças policiais, após essas ações, tentarem recolher esses grampos, ou... Não recolhe na totalidade? Não recolhe, eles sempre acabam deixando alguma coisa, ocasionando prejuízo material a pessoas que trafegam por aquela via. A gente vinha falando, doutor Flávio, do princípio da superioridade, né? Que é um princípio baseado numa operação policial. A gente sempre tem que estar em número maior de efetivo em relação aos criminosos. Eles fazem com o grampo justamente isso. Eles impedem a vinda de um reforço para aquela cidade que tem poucos policiais, de modo que eles conseguem ser superiores naquela ação, naquela cidade, pois impedem, né, esse reforço. Esse é o papel do grampo. Outra estratégia que eles também utilizam é tomar veículos de pessoas que vão trafegando nas rodovias e ater um fogo, né? Eles incendeiam esses veículos, né, causando o dano, o terror e a limitação da atuação das forças policiais. Em São Paulo, eles incendiam caminhões, carretas. Aqui em Alagoas também a gente tem registro de situações como essas, né? Tomar carretas, veículos de pequeno e médio porte para impedir que a polícia consiga chegar até o local onde eles estão agindo. Quantos males, né, Flávio, não foram evitados com essa ação cirúrgica que foi deflagrada pelas forças de segurança pública? É muito difícil de mencionar quando se faz uma prevenção tão efetiva, né? As pessoas costumam dimensionar quando tem vítimas e principalmente, como o doutor Tiago falou, até exigem proporcionalidade de perdas, né? Se foram 4 bandidos, tem que ser 4 policiais. Isso não existe. Vamos continuar, Zé. Agora na apresentação do resultado dessa operação realizada no domingo para segunda. De apresentação. Foram 5 veículos apreendidos, farta quantidade de explosivos, foi apreendida a quantidade de 9 armas de fogo, inclusive um fuzil,
3 espingardas calibre 12, revólveres, pistolas, enfim, um resultado muito positivo dessa operação policial, apoio efetivo do BOP, do grupamento aéreo, de todos os setores da DEIC. Não, para aí, por favor. A gente Se vinha... puder voltar um pouquinho. A quantidade de explosivos que eles carregam, né? e como as cargas são tão perfeitas, né? Nós observamos aí na imagem, quando o Zé voltar, o cordel detonante, nós temos o estopim, a espoleta e já as cargas definidas para colocar nos caixas eletrônicos. Né? Sim, exato. Eles deixam o material já todo preparado, né? Já partem para a ação criminosa com o material a postos para a utilização. A gente sempre que realiza operações... É isso aí, Zé. Aí, né, o cordel detonante com a espoleta. Pode passando. Sempre que a gente realiza operações em que há a possibilidade de se deparar com explosivos, a gente leva especialistas, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. E as cargas, né? Para que seja feito o procedimento de segurança, né? Desarmar, deixar todo esse material explosivo inerte, para que não haja risco para os policiais, para a população, enfim. Quem tem essa definição sobre a destinação dos explosivos, de como se faz o recolhimento desse explosivo no cenário, como você falou, ainda é inerte, leva para a base ou tem um outro destino? Esses explosivos, eles são desativados, né? Eles ficam inertes, a partir desse momento eles são transportados. Quando chega na base, atualmente quem tem realizado esse trabalho é o BOP. O BOP tem explosivistas, tem pessoal muito treinado nessa área, e eles fazem a detonação com segurança desse material e elaboram um relatório de tudo que foi recolhido, tudo que foi inutilizado. Verdade, mas o Tigre tem alguns explosivistas, policiais preparados, bem formados, teve uma formação intensiva lá com o pessoal da CORE. Sim, inclusive, acho que há menos de um ano, um policial do Tigre realizou o curso com a CORE do Rio de Janeiro, passou bastante tempo lá. Temos pessoal muito preparado também nessa área, mas, sobretudo, em razão da integração e do espaço que o BOP possui para realizar essa inutilização, né? Esse manuseio com segurança no terreno que eles possuem. Aí tem grandes explosivistas lá. Continuamos, Da operação, né, como já foi visto, já foi amplamente divulgado, foi extremamente positivo. Nós acabamos frustrando a ação delituosa desses criminosos que estavam já se aproximando do município, todo apoio, agências bancárias, fazer pessoas que passavam, populares, que passavam na rua naquele momento, naquela madrugada de reféns, e atacar as bases policiais que existiam ali naquele município de Giraldo Ponciano. Portanto, uma tragédia, com certeza, foi evitada pelas forças tranquilidade as 3 agências bancárias da cidade de Giraldo Ponciano, né? Caixa Econômica, Bradesco e Banco do Brasil. Os explosivos realmente uma carga muito elevada, o armamento bélico agora sendo demonstrado aí também suficiente para enfrentar forças policiais por um bom tempo, né? Uma daquelas espingardas calibre 12, inclusive oriunda de um outro assalto, né, praticado por esse grupo aí, pois aquela arma pertence a uma empresa de transporte de valores, ou seja, já tem aí, o Caio como falou, já tem um roubo da cidade de Porto Calvo e mais essa outra investigação a ser feita que diz respeito a essa espingarda de calibre 12 que foi subtraída de uma empresa de transporte de valores. Estava praticando aí reiterados crimes contra o patrimônio aqui no Nordeste. Eu volto a dizer que ninguém está acima do Estado e que o Estado tem soberania. E nós vamos manter esse combate, não iremos recuar 1 centímetro do combate, não só de assalto a banco, mas nas outras modalidades, para que a gente possa trazer Alagoas para um patamar de maior tranquilidade, e que não é à toa que Alagoas hoje é reconhecido como um exemplo de redução de violência no país. E que fique bem claro, se num confronto quem volta para casa é o policial, o vagabundo que afrontar o Estado, que ele pague pelas consequências
dele ter optado em tentar matar um policial. Então esse é o melhor momento, né? Troca uniforme, mesa de situação, prestação de contas à sociedade e a sensação do dever cumprido. Com todos bem, né, doutor Flávio? Todos íntegros. Sem baixas. Exatamente. E aí nós agradecemos, né, todo o apoio que foi dado pelo secretário de Segurança Pública, o Coronel Lima Júnior, o nosso delegado-geral de Polícia Civil, Dr. Paulo Cerqueira, que também, enfim, sabia a todo momento, nossos gestores, nossos chefes sabiam passo a passo da operação, nós deixávamos cientes de tudo e agradecemos a todo o apoio que foi concedido por eles em relação a essa operação. Doutor Caio. Sempre importante essa confiança no nosso trabalho, né? Para que a gente possa, com tranquilidade, desempenhar o nosso papel ali à frente das investigações e na deflagração das operações. Acho que merece destaque nesse momento a grande redução que a gente tem no estado de Alagoas nos índices de roubo a banco. A gente tem números hoje que superam 85% de redução nos ataques a agências bancárias com a utilização de violência ou grave ameaça. Então, isso reflete a seriedade do trabalho que vem sendo desempenhado, realizado pelos profissionais que compõem hoje a Seção Especial de Roubos a Banco e de toda a DEIC que estão sempre dando suporte, não só nos levantamentos, como também nas operações. Enfim, são números muito significativos. Destaque no Brasil inteiro hoje essa redução e a gente espera trabalhar cada vez mais firme para conseguir manter esses números, se possível até melhorá-los e passar para a população a tranquilidade que ela merece. Doutor Tiago. Essa é uma operação, doutor Flávio, que demonstra a importância da integração entre forças policiais, né? Uma toada aí já desde a época do doutor Alfredo Gaspar, que a Polícia Civil e a Polícia Militar passaram a trabalhar juntos. Claro, cada um com sua função principal, né? A Polícia Civil aí que fez um trabalho excelente de investigação, de inteligência, conseguiu se antecipar aos fatos, conseguiu prever uma ação criminosa e aí, em forma conjunta, de forma integrada, e aí sim, partiu o sucesso da operação, junto com o BOP, né? Junto com o grupamento aéreo, que conseguimos deflagrar a operação de modo exitoso e de modo feliz, sem que nenhum policial, nenhuma vítima, nenhum refém viesse a ser alvejado. Eu me orgulho muito de ter participado da formação dos senhores, me orgulho dos resultados que vocês conseguem para o estado de Alagoas, uma redução efetiva nos assaltos a bancos, redução em sequestros, e de tantos outros crimes que Alagoas está cada dia mais se livrando desses índices que acompanhavam e que fazia de Alagoas um estado inseguro. Certamente os alagoanos aplaudem o trabalho dos senhores e certamente estão desfrutando do mesmo orgulho que eu sinto agora. E infelizmente o Segurança em Foco está terminando. E agradeço demais a presença dos senhores de detalhar uma operação policial de tanto risco, né? E assim, de tantas nuances operacionais e técnicas e com a naturalidade que os senhores comentaram aqui. Muito agradecido. Bem, com isso o Segurança em Foco está terminando. O programa aqui será reapresentado em horários alternativos no final de semana. Estará presente no YouTube, na página da TV Mar, canal 25. Até a próxima.